E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje nós estamos aqui com essa mesa maravilhosa aqui, Eita. né, Pedro? Hoje o negócio aqui vai... A gente está ser com a pesado. nossa pastora criativa aqui do Ministério Nova Aliança. A gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a história de vida dela, o pioneirismo, né? Ela é uma das pessoas que desbravou essa questão da criatividade, da arte, da inovação também, né? Sim, com certeza. E nós vamos passar para ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, a história dela. E tô com o meu parceiro de longa data aqui, Pedro Henrique. Tamo junto. A gente já fez com o Esaú e agora a gente está fazendo, o Esaú é o filho dela, e agora a gente está fazendo com ela, que é a mãe, né? Como é que eu posso dizer? Genitora? Como é que eu posso dizer? Sim mesmo. Então é isso. Quer falar alguma coisa no início aí, Pedro? Só quero ouvir. Vamos dar oportunidade ao nosso convidado aí. Pois bem, estamos aqui com a pastora Vanderlene Moraes, natural do Pará, não, né? Piauí. Do Piauí. Passou pelo Pará. Fui criada Acho no que Pará. isso aqui no Piauí ninguém chia, né? Fui pra lá com 9 anos. 9 anos. Pro Pará. Mas, pastora, conta um pouquinho aí da sua história. Quem é você? De onde tu vem? De onde tu vai? De onde tu rende, de onde tu vai. Eu sou natural do Piauí, mas só nasci lá. Rodei Maranhão, várias cidades do Piauí e Maranhão, e depois fui parar em Belém, com 9 anos. Lá eu estudei, casei, tive filhos. E em 2004 eu vim para Imperatriz. Aí encontrou Nova Aliança, pastor Raimundo Nonato, se apaixonou. Foi, na verdade eu vim para a Imperatriz para trabalhar como ministra de música da primeira igreja batista, que era o pastor Nonato, né, que pastoreava lá. E aí, quando eu ia completar 1 ano que eu estava na primeira igreja, nós saímos como Nova Aliança, né? Nós sentimos que era para acompanhar o pastor Nonato. E aí largamos tudo, queimamos as carroças e os bois. Fogou os bar. E teve um tempo que você ficou no Marabá, né? Foi Marabá? Foi, depois que nós fomos ungidos. Primeiro a gente iniciou com a rede de adolescentes, né? A gente começou a primeira célula de adolescentes, o Pedro aqui. Sou desse tempo. Foi Nessa nossa época ovelha, mesmo. foi nossa ovelha da geração Josué. Cheguei nessa E época. foi a primeira célula. E aí a gente começou a rede de adolescentes, os cultos de adolescente, o acampamento, né? O acampitim. Tudo a gente estava lá começando. E aí, logo depois nós fomos enviados para pastorear a primeira igreja, que foi lá em Montes Altos. Passamos 1 ano e meio em Montes Altos. Aí de Montes Altos nós fomos para Marabá. Ficamos 2 anos e meio, mais ou menos. De lá nós fomos para Belém. Voltamos, né, para Belém e passamos 2 anos. Lá a gente abriu igreja. A igreja lá em Ananindeua fomos nós que abrimos. E de lá nós fomos para São Luís e ficamos 6 anos em São Luís. E agora vai fazer 2 anos que a gente está de volta em Imperatriz. Graças a Deus. Graças a Deus. Rodei o mundo. Eu acho que a gente, pelo menos eu, assim, eu e o Pedro, eu acho que é o quê? A 6ª geração de pessoas criativas que você lidera ou não? Assim, teve muita gente antes, né, assim, da gente. Teve muita gente. Passou muita gente ali, né? Passou. Na Ágape passou muita gente. Quando eu cheguei era a Gabi, que estava à frente do Ministério de Teatro e Dança. De teatro era a Gabi, a dança era eu e a Priscila, a Natália, né? Que fazia parte da equipe. Antes de mim, teve uma moça que liderou a dança. E aí eu fui batizada no Espírito com dança, né? Porque a minha formação é em música, mas quando o Espírito Santo veio, a primeira manifestação foi com dança. E aí logo depois a Marlene, que era quem liderava a dança, foi embora e as meninas ficaram sozinhas. E aí elas me pediram para cuidar delas. Só que eu não entendia nada, assim, não sabia nada. Eu dançava no Espírito, gostava da dança, mas não entendia quase nada. E aí, o que a gente fazia? A gente ia para uma sala que tinha de espelho lá no Jussara. Eu lembro. Né? E aí a gente colocava o som, apagava as luzes, ficava assim, meia luz. E começava a orar e adorar. Daqui a pouco estava todo mundo rodando e rindo. A gente se embebedava, né? E aí começava a dançar. Aí a Nalva foi batizada no Espírito também com dança. E aí foi quando eu lesionei o joelho a primeira vez.
E eu decidi estudar sobre essas questões, né? Do corpo, de como fazer os movimentos certos, porque a gente fazia, o Espírito Santo vinha, a gente rodopiava, fazia do jeito que a gente entendia que era para fazer. Aí foi quando eu comecei a estudar sobre dança. Eu não tenho formação assim, acadêmica, mas é mesmo de pesquisar, de ir atrás, e Deus foi fazendo eu conhecer bailarinos evangélicos e fui pegando com eles aula. Ia para o Festival Rema, chegava lá, a pastora Adriana me deixava participar de tudo sem pagar nada e também de ter aula na escola dela. Então, passava uma semana, assim. Depois a Gisela Matos, que foi outra pessoa também que me ajudou muito. A Vivian Lazzarini, que é outra também que Deus trouxe para mim. E aí a gente começou a estudar. Eu continuo sem formação acadêmica, mas o pouco que eu sei é de pesquisar, de assistir, de ir atrás do professor. Né? É engraçado, assim, a gente já falou aqui, o Pedro, como a Nova Aliança ela é um ponto fora da curva, assim, em vários aspectos, né? Cara, quem diria que a gente poderia ter dança como uma... Como é que eu posso dizer? Como uma forma de adoração, né? Eu sei que para algumas pessoas isso é confuso, para nós que tá lá dentro da Nova Aliança, a gente entende, a gente compreende biblicamente tudo, mas como foi para você, assim, desbravar esse caminho, né? Porque a senhora é pioneira nisso, né? Aqui sim, né? Na Nova Aliança. Mas eu entendo, primeiro, como o próprio pastor Nonato diz, né? Que uma velha, já avó, fazendo tudo isso, só pode ser coisa de Deus. E eu acredito que Deus trouxe a partir de mim para romper com algumas barreiras. Porque não tinha como não acreditar que era de Deus, porque eu não tinha formação nenhuma, não tinha preparo físico nenhum. Eu já tinha 40 anos, mais ou menos, quando eu fui batizada no Espírito com dança. Então, tudo completamente fora daquilo que é normal para a dança. A dança você precisa começar muito novo. E com 25 anos, um bailarino profissional já é considerado velho. Ele já não é mais chamado para ser um bailarino principal. Ele é chamado para ser professor. Pode ser um ótimo professor, mas ele não é mais o bailarino, aquele que vai se destacar, que vão dar papel principal para ele. Protagonista, né? O protagonista, né? Então, tudo foi contrário àquilo que é para ser. E aí, também, Deus me usa muito para trazer pessoas jovens que acham, já passou meu tempo. Quando me veem dançando, diz assim, como assim? Que meu tempo já passou e ela ali está fazendo, né? Não foi difícil na Nova Aliança por causa da cabeça do nosso pastor, que é muito aberta. Graças a Deus. Então, assim, eu sempre tive liberdade quando eu era na Nova Aliança. Apesar de que algumas pessoas, líderes na Nova Aliança, tinham resistência. E algumas pessoas chegavam para mim e diziam, tu já tá velha, isso não é para ti, isso é para tua filha, né? A Valquíria bailarina também. Então, não é mais para ti, porque tu já tá velha. Muitas vezes, mas aí vinha Deus dizendo para mim, eu recebi vários recados de profetas, recados através de profetas dizendo para mim que não, que era Deus que estava fazendo, que para Deus eu era uma menina ainda. E eu fui recebendo isso. E eu entendo que Deus trouxe porque Ele me levantou para pastorear artistas. Eu tenho muita convicção disso, que eu não vou fazer o que vocês fazem, né? Sim. Vocês vão fazer mais do que eu, mas é como se Deus me fizesse experimentar para perceber o coração do artista. Muito bom. Porque nós somos incompreendidos, né? E aí um artista compreende o outro. E falando especificamente sobre isso, quando foi que a senhora se descobriu criativamente? Assim? A gente fez essa pergunta pro Esaú, né? E a gente ouviu a resposta dele e eu queria ouvir a sua resposta também. Quando você se descobriu uma pessoa criativa, entendeu? Porque dança, música, isso tudo tem a ver com criatividade, né? Com inspiração, né? Com transpiração também. Quando foi que foi isso? Esse negócio de ser uma pessoa criativa, eu comecei a ouvir de ti. Como assim? Explica. Porque assim, eu era criativa, mas eu nunca tinha despertado. Eu sou criativa. Não, eu tinha um dom e uma habilidade, no caso era a música, né? Eu cresci cantando na igreja, desde pequenininha mesmo, 5, 6 anos, minha mãe me colocava em cima de uma mesa e mandava eu cantar nos cultos de rua do interior, que fazia na porta das casas.
minha mãe me colocava para cantar. Então eu cresci nisso, cantando na igreja, regendo coral sem conhecer regência, mas eu sempre formei grupos na igreja, sempre fui fazendo essas coisas. E aí depois veio a vontade de me especializar na área da música. Eu sempre gostei de dança, mas dança eu só gostava dançar no mundo, mas na igreja eu não podia, então eu abafei isso e segui na música. Mas nunca pensei assim, eu sou criativa, né? E eu até achava que eu nem tinha muita habilidade, por exemplo, com trabalhos manuais. E aí nós tivemos uma época que a gente ficou, desculpa a palavra, na roça, né, financeiramente. Então, o meu esposo foi vender sandália na rua, vendia água de coco em lugares públicos, porque a gente estava desempregado, né, sem dinheiro, eu e ele. E aí eu descobri que eu sabia fazer colares de papel. Então eu comecei, na verdade eu fui procurar para fazer de crochê, para conseguir alguma verba. Um dia eu disse, Senhor, o que eu tenho nas mãos que eu posso usar para sustento? E aí fui pesquisar sobre colagem, porque eu gosto dessas coisas, e comecei a fazer colar de crochê. E depois eu descobri a técnica com papel. E comecei a fazer com papel. E aí eu fui me descobrindo, né, com essas coisas. Eu fiz até armário de papel, assim. Mas legal. Nunca tinha pensado, eu sou criativa, né? Essa palavra criativa, ela começou a vir para mim quando eu te conheci, assim. Interessante, né, Então, Pedro? a senhora entrou mais por uma questão de utilidade, tipo assim, isso. Eu preciso... Era mais uma questão de necessidade, mas não tinha a percepção da criatividade. Ele já era uma pessoa criativa dentro do universo criativo, mas sem a percepção da criatividade. Mas o que eu acho interessante é como a senhora tem esse dom da liderança, né? Verdade. E assim, liderar pessoas criativas não é uma coisa fácil, né? Não. Eu já liderei a galera ali na igreja e eu sei que não é tão simples, não é tão fácil. O bom é que, por você ser uma pessoa criativa, que entende de música, que entende de dança, que entende todo desse universo, você acaba se lidando bem, né? Porque você entende a nossa cabeça, né? Uma coisa... E para você, assim, quando foi que a senhora se viu assim, cara, eu exerço liderança, tem essas pessoas para me liderar e eu preciso me mover nisso agora. Como é que foi isso para você? Na verdade, quando eu sempre trabalhei com arte na igreja. É porque você sempre esteve ali liderando a questão da dança e do louvor também, né? Sim. Então... a minha vida inteira, eu sempre trabalhei liderando a área de música. Eu fazia musicais na igreja. Na época, a gente fazia 2 musicais no ano, né? Na Páscoa e no Natal. Então, eu regia coral infantil, regia coral adolescente, adultos. E a gente tinha muito isso. Então, eu sempre trabalhei na igreja liderando artistas. Só que eu não me via como pastora. Eu me via como regente, a pessoa que trabalhava com a música. Tanto que eu não me preocupava com a vida da pessoa. A minha preocupação com eles era que eles estudassem, trouxessem a música pronta, soubessem tocar, soubessem cantar e fizessem na ordem que eu tinha organizado o culto. Ali era meu serviço no culto, né? Mas eu não me preocupava como é que estava o artista. Se ele estava bem com Deus, se ele estava bem com a família, com ele mesmo. Porque eu não tinha isso de ser pastora. Eu era ministra de música, alguém que organizava a música na igreja. Aí, quando a gente veio para a Imperatriz, foi que Deus começou a me tirar da música e me colocar em outras áreas. Porque eu tinha que cuidar do pessoal do teatro, eu tinha que cuidar do pessoal da dança. E assim eu fui me despertando, aos poucos eu fui vendo como eu era a resposta para eles, no sentido de cuidado. Porque algumas horas vocês me ensinam mais, vocês sabem mais do que eu em relação à arte. Mas eu era aquela pessoa que acalmava o coração, né? Que trazia uma palavra de ânimo quando queria desistir. Então, eu sou mais para isso do que... Claro que eu ensino alguma coisa de canto, de dança... Mas o meu papel principal mesmo é cuidar, para ajudar a matar o ego, para ajudar a cuidar das emoções, essas coisas. E aí eu fui descobrindo isso. E depois também eu conheci a pastora Adriana, e ela fala muito sobre isso, a pastora Adriana da Companhia Rema. Que Deus levantou artistas para cuidar de artistas, levantou pastores artistas. Pra gente cuidar. E aí eu fui despertando para isso, que Deus tinha me chamado
para pastorear artistas. Essa convicção foi chegando. Massa, massa. E assim, a gente, eu particularmente, né, posso falar por mim, acho que o Pedro também, a gente sente muito cuidado e a gente precisa disso, né? A senhora tá falando aí sobre a questão do ego. O quão isso é um problema hoje no meio nosso, assim? Eu ia até fazer uma pergunta parecida, que era qual é o maior problema que a senhora vê de um artista com um coração não tratado? A primeira dificuldade é que o artista, ele tem necessidade, eu brinco que nós temos um DNA muito forte, né? Uma demasiada necessidade de aparecer. Então, e Deus, como ele nos trata, ele nos tira dos holofotes. E isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente, é ser tirado do altar, é ser tirado dos holofotes, né? E aí, quando você sente Deus te dirigindo para tirar essa pessoa do altar por um tempo, aí a crise está instalada, né? Se você precisa botar aquela pessoa no banco, porque ela vai te odiar, até ela entender que é Deus que está querendo trabalhar. E a outra coisa é ter um coração ensinável. Porque eu tenho, por exemplo, já passaram por mim pessoas que cantam, têm uma voz linda, né? Tem um timbre lindo, mas que precisa ajustar para poder ter uma boa entonação. Às vezes a pessoa tem um timbre bonito, mas ela não tem sustentação na respiração e ela acaba oscilando na afinação, ou então ela anasala muito o som. Tudo isso. E quando você vai corrigir, como a pessoa passou a vida inteira ouvindo que ela canta lindo, né? Que as pessoas elogiam, e aí elas têm dificuldade de receber esse ensino, essa correção. Então, hoje, no meio artístico, eu acho que o maior problema é essa questão da correção mesmo. Pastora, agora eu tenho uma dúvida. Como foi para você, assim, ver várias gerações indo, passando e tudo, e você ali no meio deles? Como é que você se fez para se manter, como é que eu posso dizer, com uma autoridade, como uma referência? Se você gosta de tudo que você vê hoje, das músicas, do que é produzido, do que é feito. E até para se reinventar também, exatamente. né? Como é que a senhora se reinventou? Eu acho que a pergunta é essa, né? De quando a pastora começou, né, pra cá, muita coisa mudou, né? Mudou muito. Hoje você tem lá o culto, que ao mesmo tempo tem iluminação, tem foto, tem transmissão, tem vídeo. Como é que foi para você? Assim, eu nunca tive muita dificuldade de me reinventar. Isso até pela minha vida. Porque nós vivemos momentos em que não tinha nada para comer, que a gente tomava café com farinha quando a vizinha dava, né? Então, a gente teve em várias fases da infância, adolescência, eu tive que aprender a me virar, né? Aqui não está dando certo, então vamos fazer diferente. Então, esse se reinventar, esse se ajustar ao ambiente, Deus foi me treinando desde criança. Por exemplo, agora, quando eu voltei para a Ágape, os meninos brincam comigo porque tem o famoso VS, o clique, que na minha época não tinha. O metrônomo, que era o que a gente chamava, ele estava dentro de nós. A gente era treinado para sentir o metrônomo. Então, a gente estudava isso. Trabalhava ritmo, trabalhando no corpo. Quando você ia cantar, o ritmo daquela música, a batida dela estava aqui, você sentia. E hoje não, você tem que ter o VS, né? Aquela voz. Dentro da sua cabeça. Que eu estou lutando para trabalhar com isso. Eu tenho dificuldade, eu digo para os meninos. E uma coisa que Deus mata meu ego é que eu tenho que me submeter a eles, porque eles sabem, eles entendem. E eles me ensinam. Tanto que o Wilder e o Marcelo, que estão me ajudando no coral, e agora o Marcos, mas principalmente Hilde e Marcelo, eles me ajudam muito com isso. O próprio baterista, o Reinaldo, com essa questão do VS, do clique, e aí eles vão me ajudando. Vai, pastora, é assim, manda o clique para eu estudar, pega no meu pé. E aí eu tenho que me submeter também a aprender. Porque você entende, né, que é uma ferramenta interessante, Sim. que vai com certeza ajudar bastante no culto ali. E o legal, eu acho que de você, assim, é que você vai junto, né? Você vai percebendo, você vai entrando com eles ali, né? É bem interessante isso, né? Porque também, se você
Eu aprendi apanhando nessa questão de liderar, porque se você chegar e se impor, você vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Então, é a minha voz contra várias vozes, né? Tá todo mundo ali na onda do clique, né? Na onda da mídia, e eu não posso me manter naquilo que um dia foi. Hoje não é mais, né? Quem liderava a mídia na igreja era meu esposo. Mas era o quê? Data show, foi o retroprojetor, né? Não tinha nada do que tem hoje. Então, hoje também é novidade para o pastor Ronaldo, tudo que a igreja vive. E eu não posso chegar e dizer assim, não, eu cheguei, vai ser do meu jeito, né? Eu passei muito tempo afastada da música. Eu cantava na igreja e tudo, mas não envolvida completamente. Então, agora eu estou envolvida e eu preciso ouvir os meninos que eles avançaram. E eu fiquei para trás nisso. E eu ia fazer uma pergunta, assim, que é até de cunho um pouco pessoal, mas o que a senhora acha do que é produzido hoje musicalmente, assim? O que a senhora acha? Acha interessante? Você gosta? É coisa que você escuta nessa casa? Eu gosto muito do worship. É muito meu estilo. Né? Eu sempre gostei dessa música mais de adoração e tudo. Eu não gosto muito quando começa a ir para o estrelismo, porque eu acho que o worship ele trouxe esse estrelismo. Né? As pessoas hoje estão muito focadas nelas, na performance, é verdade. Né? Então isso me preocupa. Eu gosto, acho bonito, acho legal, mas eu fico preocupada com isso. E é isso que eu tenho orado e pedido que Deus trabalhe no coração, que a gente pode ser excelente, inclusive a música na igreja ela começou a crescer de novo. Porque teve um tempo que a música era excelente. A época do João Alexandre, não sei se vocês conheceram, que é um violonista tremendo, compositor maravilhoso, profundo, que as músicas dele têm muito base bíblica. E aí a gente saiu dessa excelência e começou a ir para aquela vibe de intimidade. A gente saiu daquela questão mais teológica e mais para a experiência, né? Que eu acho ótimo. Eu gosto de Cirilo, gosto de Judson, só que foi perdendo a questão técnica, né? Porque as pessoas elas ficaram preguiçosas. Ficaram nos 4 acordes que você canta milhões de músicas com os mesmos 4 acordes e vocês não faz nada diferente. É uma frase só que você canta 200 horas, aquela frase, né? Que tudo bem, está dizendo algo para você, mas a congregação, quando a gente fala de liderar a congregação está ali cansada já, porque a congregação não está no mesmo nível Às vezes parece que o cara, tipo assim, é a minha crítica, né? Nós não estamos falando mal de você, músico, nada. Assim, não, de jeito nenhum. Mas assim, até conversei com o Herbert sobre isso, né? Parece que alguns, né? Sim. Claro, alguns eles parece que estão dentro do quarto deles ali e pronto. Quem tiver ali, o cara levou o quarto pra plataforma. Exatamente. Eu vi uma ministra falando assim, e quando a igreja não responde? Aí ela falou assim, mas eu tenho que lembrar que eu não estou ali por eles. Mas está. Está, claro, né? Tipo assim, como é que é um culto público e eu não estou ali pela igreja, né? Tipo assim, é igual uma coisa que eu tenho muito assim, paranoia, né? Você se desliga da pessoa que tá do seu lado. Cara, eu não vou me reunir coletivamente pra me desligar da pessoa que tá do meu lado. Não faz sentido. Mas se é pra se desligar, eu nem vou. Fica em casa, né? Fica em casa. Então... porque, claro, você tem que levar algumas horas, como eu já falo assim, não fala comigo agora porque eu quero entregar meu avô. Mas assim, eu que estou ali liderando, eu tenho que entender que o meu papel é trazer a igreja. É conduzir a igreja nessa adoração. Mas se eu começar a ficar ali intimista, eu e Deus, só aqui no vertical, né? Vertical. Eu preciso entender que eu tenho um papel no horizontal também. Eu tenho que comunicar através da minha adoração, seja na dança, seja na música, eu vou ministrar a vida de pessoas. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão aceitar Jesus. Graças a Deus, hoje eu vejo que a música ela tem saído desse tempo de intimismo para voltar a se comunicar com a congregação. Eu vejo isso, essa volta. Eu já estou feliz porque eu tenho visto isso e tenho visto que as músicas hoje elas têm mais profundidade.
Não são todas, mas pelo menos no nosso meio, os compositores que nós temos, como é o caso do Herbert, da Nise, você vê profundidade nas letras, né? E é importante isso, profundidade e também base bíblica, né? Porque a gente vê muita aberração aí também. Sim. É muito desafiador, assim, liderar toda essa galera da igreja, do louvor, da arte. Como é que é pra você, Sem contar assim? aqui, Valber, pelo menos quando eu cheguei, o Ministério de Artes era o quê? Era louvor, teatro e dança, né? Hoje tem a galera da arte profética. Arte profética, da mídia, do stage, né? Sim. É desafiador pra senhora? Como é que é? Como é que tá sendo aí? Eu confesso que quando eu cheguei aqui, foi bem difícil, né? Primeiro porque todo mundo, e eu já tinha comentado isso com vocês, todo mundo já vivia a sua vida, né? Cada um fazia como entendia. Tinha o pastor Nonato que vocês prestavam conta com eles, mas é diferente. E de repente chega uma mulher do Neida, né? Uma mulher que entende muito menos do que eu, né? Porque eu não entendo muita coisa do que o Valber entende, eu não sei fazer nada do que tu sabe fazer. O próprio Herbert também, compositor, um músico maravilhoso. Aí chega uma mulher que não toca nada, não dança nada, não sabe nada de mídia e vai mandar em mim, tipo isso, né? Então, no começo, eu cheguei assim, meio que com medo, porque eu não queria assustar, e eu sou forte, não queria chegar e impor aquilo que eu pensava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi jejuar e orar, e Deus me deu direção de ler o livro de Neemias e um livro chamado Liderança em Tempos de Crise, que é muito interessante. E já fica a dica aí pra você, viu? Fica é verdade. Aí, todo líder deveria ler isso. E ele é baseado em Neemias. Aí eu reli o livro, reli Neemias e fui fazendo aquilo que Deus ia dirigindo. Então eu passei um tempo só conhecendo como vocês trabalhavam, tentando ganhar o coração de vocês, dizer, olha, eu estou aqui para somar, não estou aqui. A senhora já pra... tinha. Glória a Deus. Mas as antigas já tinha. Já tinha. Mas mesmo assim ainda era difícil, porque uma coisa é você pedir a minha opinião de longe, como o Valber fazia, Kaori fazia. Mas eu chegar aqui e de repente eu dizer um não para o Valber vinha com uma ideia e dizer, não, Valber, não, agora não. E assim, o Criativa, por exemplo, o Criativo foi algo que nasceu de Deus, mas Deus deu no coração do Valber, né? E de repente eu chego e aí o Criativo agora é eu que estou liderando, tipo isso, né? Mas fazendo entender, e hoje eu vejo o coração dos meninos, todos eles, entendendo que não é algo meu. Mas no início foi bem desafiador, eu chorei muito diante de Deus, porque tinha horas que eu tinha vontade de chegar com os 2 pés, né? Mas eu tinha que ir devagar. E graças a Deus, assim, eu vou fazer 2 anos em junho agora, e eu tenho sentido muita diferença no nosso relacionamento, na maneira como a gente já está trabalhando junto agora para a conferência. Eu tenho sentido mais o coração de todo mundo ali desejando e fazendo, não só desejando. E assim, para você que está perguntando aí, o que é criativo, o que é essa conferência? Então, a conferência criativa é a conferência de criatividade, arte, né, da Igreja Evangélica Nova Aliança, do Ministério Nova Aliança. Eu tive o prazer de iniciar a conferência, né, foi um desejo meu, eu sentia que estava na hora da gente desbravar esse universo, trazer pessoas para falar sobre esse universo e também para criar essa plataforma para a gente falar sobre isso, né? Então, a conferência criativa ela é 3 dias e durante esses 3 dias a conversa lá, o papo lá é arte, é criatividade, é presença de Deus no meio disso tudo. E já vai pro 3º ano, é 3º ou 4º? Nem lembro. 3º. 3º, né? E assim, tem sido Acho muito... que é 4º. É o 4º, né? Não lembro. Enfim, gente. Vamos conferir. Vamos conferir. E tem sido uma plataforma bem interessante. A gente tem vivido muita coisa massa a partir do que a gente se propõe a fazer ali na Conferência Criativa. Esse ano, a data é qual, pastora? De 13 a 15 de junho. De junho. As inscrições estão abertas. Você pode fazer essa inscrição nos links aí no Instagram. Vou deixar aqui também no YouTube. E também vou deixar no Spotify. E a Conferência Criativa, esse ano, a gente tem um tema bem interessante. Fale sobre o tema, fale por que esse tema, pastora. Há muito tempo eu vinha recebendo essa palavra de que Deus ia me trazer de volta para uma reestruturação do Ministério de Artes em geral.
Eu recebi várias palavras de profetas. Teve um que teve uma visão de uns casulos todos enrolados com fitas e eu começava a dançar e desenrolava e liberava, né, esses casulos. E também na minha própria vida, porque quando eu voltei, eu estou recomeçando. Deus está reconstruindo muitas coisas em mim, na minha vida pessoal e na minha vida artística, porque, como eu falei, eu estou tendo que reaprender algumas coisas, como o tal do clique, do VS, né? Então, muita coisa que não era do meu tempo e Deus está trazendo, colocando vocês para me ensinarem muitas coisas. Então, está acontecendo essa reconstrução e eu tive o discernimento da parte de Deus de que era para todo o ministério, e não só nosso, mas para todos os ministérios que estiverem dispostos a receber isso de Deus. E eu estava pensando aqui, né, que a gente vai expandir muito mais, porque uma das coisas que Deus tem me dado nesse tempo é sobre a moda. Deus tem me feito estudar sobre moda, né? E uma moda que seja para a gente, porque sempre as pessoas dizem assim, como é que a gente deve se vestir como pessoas cristãs? E aí não é só mulher, mas o homem também. Nem toda moda serve pra gente e a gente precisa estudar para saber o que aquela moda quer comunicar, para saber se eu não vou entrar nessa comunicação da moda e aí comunicar o que Deus não quer que eu comunique, né? Enfim, a gente vai ampliar cada vez mais essas artes. A gente não vai ficar só na música, no teatro, na dança, na mídia, mas Deus eu creio que vai trazendo outras coisas. E essa reconstrução no nosso mundo cristão, né? Como é que a gente precisa ver a arte no geral, em todas as áreas, e como que a gente vai poder influenciar, trazendo o reino de Deus para a terra através da arte. Chegar nesse meio, que às vezes não é fácil chegar de qualquer jeito. Sim. Né? Às vezes você não consegue chegar com uma pregação. O C.S. Lewis, ele falava que quando você fala com arte, com criatividade, você vai direto no coração das pessoas, entendeu? Eles que era a melhor forma de você passar pelo dragão da religião, ele falava. Pois bem, gente, a Conferência Criativa vai acontecer, o tema é esse, reconstrução. A gente convida você para estar junto com a gente, para estar junto, participando, tá fazendo também, criando, enfim. Se descobrindo. Se descobrindo, importante. Vai ter vários workshops durante a conferência. Tem os temas dos workshops tudo lá no Instagram da Criative. Você pode ir lá e conferir. Beleza? A gente já tá aqui com o que, Pedro? 34 minutos e a ideia aqui é ser 30 minutos para não encher o saco de ninguém. Mas é que é muita conversa, muito assunto, muita coisa legal para conversar e passa rápido. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né, Anderson? É isso aí. Gente, é isso. Nós estamos aqui com a pastora. Ela vai voltar aqui, provavelmente, com certeza. Deus quiser. Para falar sobre mais coisas do universo criativo, da liderança, da vida dela também. Pastora, fique à vontade aí para dar suas últimas palavras aqui no podcast, nesse episódio. Gente, é muito bom estar aqui. É minha primeira experiência com podcast. Mais uma coisa que eu estou aprendendo. Mas amei. Foi muito bom estar aqui. E, gente, que o Senhor os abençoe. E, como diz o povo, estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí. PH, vai lá. Continue conosco. A gente sempre está trazendo aqui alguns insights bem interessantes sobre arte e criatividade. E é isso aí. Continue sendo criativo. Continue lapidando seu dom. É isso aí. Amém. Valeu, gente. Tamo junto. Falou. importante. Se inscreva aí no canal. Compartilha, curta. Avalie quem tá no Spotify. Se você estiver no Spotify, não se esqueça de avaliar. E, claro, se você tiver aí com vontade de patrocinar aqui o nosso podcast, entre em contato com a gente aí, que a gente vai dar um jeito de você nos ajudar aqui e a gente ajudar você também. É isso aí. Falou, valeu. Tchau.